Olá, vou apresentar hoje sobre a atualização de tara na balança Gelt BLC 4244EX New Evolution. A atualização de tara ela tem que ser feita diariamente e ela é necessária para poder você estar sempre zerando a balança. Então a atualização de tara consiste em zerar a balança, em você fazer um carregamento com a concha vazia e a balança indicar 0 quilos, né? E esse zero ele sempre vai desviando e tem que ser feito diariamente, porque você tem diversos fatores externos que podem alterar esse valor, esse zero dela. Então você tem temperatura do óleo, você tem lubrificação da máquina, você tem material que fica agregado na concha, então você tem diversos fatores, né? O desgaste da concha, que vão alterando o zero da balança. Então, normalmente, quando você tiver uma diferença no seu carregamento, né, a primeira coisa que você tem que verificar é se sua balança vazia, ela está marcando 0 quilos. Né? A sua máquina, quando você faz um procedimento de carregamento, né, então você tem que ter sempre a certeza de que ela vai estar marcando 0 quilos, né? Então, se você tem um desvio no seu carregamento, você vai verificar e se ela não estiver zerada, por exemplo, estiver marcando 300 quilos, 200 quilos, até 100 quilos, por exemplo, isso vai somar no seu carregamento e vai dar um erro que vai acabar atrapalhando o seu processo. Então, ela tem que ser feita diariamente por este motivo. A atualização de tara, se ela tiver com um desvio e não estiver zerada, a sua balança não estiver zerada, esse erro vai ser somado a cada conchada no seu carregamento, que vai acabar alterando o peso final, prejudicando o faturamento da sua empresa, com você podendo estar entregando mais material do que de fato o cliente está levando na nota fiscal. Então agora para proceder com a atualização de tara, é necessário a gente estar com a balança vazia, a concha vazia. Você tem que verificar se não tem nenhum material agregado na concha, ela tem que estar vazia. Ela já tem que estar aquecida, então é necessário que você já suba e desça a concha algumas vezes, ali antes de exceder, se for no início do dia. Se tiver troca de turno, parar para almoçar, é bom fazer também, de novo, a atualização de tara, né? Quando você tem algum desvio, por exemplo, se você faz o carregamento em rampa, é bom você fazer essa atualização de tara na rampa que você vai fazer o carregamento. Então, são diversos locais assim diferentes. É bom sempre estar refazendo a tara. Então, o importante é ela estar sempre zerada. Então, ela tem que estar vazia para poder proceder com a calibração. Você vai pressionar a tecla tara por aproximadamente 5 a 7 segundos até aparecer a atualização de tara solicitada. Então, nesse momento, aparece na tela a solicitação, as instruções: elevar a caçamba vazia, fechada, com a rotação do motor entre 1580 a 1650 RPM, conforme padrão de pesagem. Então, essa chave a gente vai simular o braço do H. A unidade já está no modo de atualização de tara. Então você vai fechar a sua concha toda vazia, fechada. Ao fechar a concha, você vai acelerar e manter a rotação entre 1600 RPM aproximadamente e elevar a concha puxando a alavanca totalmente para trás e mantê-la puxada até a balança indicar o peso. Então, simulando aqui o braço do H, já com a rotação em 1600, a concha vazia, fechada, elevando a concha, passou pelo sensor, a balança vai marcar o peso. No caso, você vai abaixar a concha novamente, depois você vai elevar a concha novamente para pedir para repetir novamente a 1600 RPM. É importante que repita a mesma RPM da tentativa anterior. Então, elevando a concha novamente vazia,
toda fechada, a partir do ponto ali mais baixo, 30 centímetros do chão, a concha, acelera 1600, puxa a alavanca de elevação, passou, tara atualizada. Então ela mostra a mensagem de tara atualizada. Quando você abaixar a concha novamente, ela vai sumir aquelas mensagens e você efetuar uma nova pesagem com o padrão de operação, né, a 1600, toda vazia, fechada, você vai ver que ela está marcando 0 quilos. Ou seja, sua balança nesse momento ela agora está zerada. Para efetuar a calibração automática, primeiramente a gente tem que saber quanto que a balança está pesando de uma determinada carga conhecida, um peso conhecido, né, um peso de referência, né, e o peso, né, quanto que é esse peso de referência. Com esses dois valores a gente pode efetuar aí a calibração automática, né, que essa calibração automática ela pode ser feita periodicamente, como eu disse antes, no caso de você notar desvios de pesagem. Então, fazer uma simulação de uma pesagem com a concha toda fechada, a carga de referência dentro da concha, bem conformada na concha, né? Se ela for menor que a concha, que esteja no centro da concha, toda bem conformada, no chão ali, né? A partir do chão, rotação da máquina o mais próximo de 1600 possível, a rotação constante, né, a aceleração constante, puxa a alavanca de elevação completamente para trás e mantém ela puxada conjuntamente com a rotação também constante, simulando a chave aqui um braço de elevação. Na hora que essa carga, o braço passar pelo sensor, vai marcar um peso. Então, na nossa simulação aqui, o peso apresentado pela balança foi de 560 quilos, certo? Como pode ver. Mas digamos que lá na nossa referência, essa carga que a gente colocou é de 700 quilos. Né? Então a gente tem 700 quilos lá na concha. Então a gente tem como referência um peso de 700 quilos, só que a minha balança ela está marcando 560 quilos. Então a gente precisa fazer essa calibração automática, de forma automática, né, para poder ajustar a balança, fazer ela pesar esses 560, vou simular mais uma pesagem, aqui 560 quilos, né, ela tem que estar marcando, ela tem que estar igualada com o peso de referência, que é 700 quilos. Então, para isso, agora a gente já sabe o quanto a balança está marcando e qual é o peso de referência. Para isso, a gente tem que acessar configurações avançadas. Para a gente acessar configurações avançadas, a gente precisa apertar o menu uma vez, entra em pausa de pesagem. Uma segunda vez, a gente entra no menu de funções. Entrando no menu de funções, a gente vai navegar por ele até a opção configurações avançadas e teclar Enter. Ele vai te pedir a senha. A gente pode usar para a calibração automática, a gente pode usar a senha padrão, que é 9475 para o modelo New Evolution. Então, digitando 9475, Enter, vai aparecer agora as funções de configurações avançadas. Então, navegando pelas funções, vai a primeira função, densidade dos produtos, a segunda função, calibra peso automático. É a que a gente vai utilizar agora no momento. Então, Enter para entrar em calibração peso automático. E agora, nesse momento, ela vai pedir para que você digite o peso da balança carregadeira. O peso da balança carregadeira é quanto ela pesou agora no momento, na nossa simulação, que foi 560 quilos. Então, digitei 560 quilos, Enter. Agora ela está pedindo para digitar o peso de referência, como eu havia dito, 700 quilos, certo? E Enter. Então ela atualizou a escala nova, gravou o valor, está pronto. Então agora para retornar para o modo de operação normal, a gente vai apertar a tecla Escape, duas ou uma vez, e retornou para a tela de pesagem. Eu vou só fazer um zero aqui. Então, após a calibração, a gente retornou para a tela de operação normal.
e vou simular mais uma pesagem após a calibração, a concha toda fechada, rotação com aceleração constante em 1.600 RPM, puxa a alavanca toda para trás, mantém ela puxada até marcar o peso. Então, simulando aqui com a chave de boca, passou pelo sensor, ativou, agora já está marcando 700 quilos, que a gente simulou aqui, que é o peso de referência. Então, nesse momento, ela está igual ao peso de referência, então, nesse momento, ela está calibrada. Seguindo com a primeira calibração, após uma instalação do equipamento na sua máquina, o primeiro passo a ser realizado é a configuração do RPM da máquina. Então a gente tem que igualar o RPM que é exibido na balança com o RPM exibido na sua máquina. No caso, se você tiver uma máquina que não tem conta-giros, né, você pode acelerar a sua máquina toda. E se você souber, né, a rotação máxima da sua máquina, você iguala a balança à sua máquina toda acelerada. Se acelera ela toda, digamos que a rotação máxima do seu motor seja 2.300, 2.100, mais ou menos, se acelera ela toda, vai exibir uma rotação na balança. Então você precisa anotar essa rotação que está sendo exibida pela balança e a rotação que está sendo exibida na sua máquina, ou a rotação máxima, né, a situação lá na sua máquina, e a rotação que a balança apresentou, você com a rotação máxima, toda acelerada na sua balança. Então, para a gente poder efetuar o ajuste do RPM, primeiro a gente tem que acessar configurações avançadas, né? Só que para acessar a gente precisa de senha de nível 2. Para a gente poder acessar essa senha nível 2, a gente precisa fazer um cálculo matemático, que seria a data exibida na balança vezes o mês, e o resultado da multiplicação, o produto, vai somar a senha padrão, que é 9475. Então, nesse caso de hoje, 16 vezes 6 mais 9475 vai dar o total de 9571. Então a senha de hoje é 9571. Para poder estar acessando as configurações avançadas, aperta o menu 2 vezes, navega pelas funções até a função configurações avançadas, digite Enter, entra com a senha 9571, e Enter. Senha nível 2. Vamos estar entrando dentro das funções de configurações avançadas, vamos navegar por elas até a função do RPM, que é a constante escala giro motor, e vamos apertar Enter. Então, assim que você acessar a escala giro motor, vai ser apresentado o valor atual da constante numérica. Ela não tem nada a ver com o valor de RPM, ela é uma constante numérica que vai ser alterada conforme uma fórmula que eu vou apresentar agora, e para poder equiparar a RPM exibida na balança com a RPM exibida na sua máquina. Então, primeiramente, a gente tem que saber quanto a balança indicou, quanto a balança indicou, quanto sua máquina tem. Sabendo disso, a gente, para efetuar o cálculo, vai ser o seguinte, é 7.000, que é o valor atual, vezes o seu valor de referência, que é quanto o seu conta-giro está marcando. Nessa simulação, vamos dizer que você estava com a sua máquina em marcha lenta, apresentando no seu conta-giro 900 RPM. Então eu vou utilizar para a conta aqui 900 RPM, então deu 7.000 vezes 900. O produto dessa multiplicação eu vou dividir pelo valor que a balança estava indicando em RPM, que era no caso 640 RPM. 640. E o novo valor a ser inserido será esse, 9843. No caso, são só os valores mais significativos. Após a vírgula, se der qualquer valor após a vírgula, aconselho a arredondar
para cima se for acima de meio ou para baixo se for abaixo de meio, né? Então, no caso aqui, 98,44. Então, aqui na balança, é só inserir o novo valor, 9844 e Enter. E retornar para a tela de operação normal, através da tecla ESC, e visualizar que agora vai estar sendo exibido 900 RPM. Correto? Essa variação é do gerador, é assim mesmo, é normal. Então, 900 RPM agora está sendo exibido, está equiparando com a sua máquina. Então, à medida que você for acelerando agora a máquina, você vai perceber que ela vai aumentar e se igualar com a sua máquina. Bom, após a gente ter efetuado a calibração do RPM, estou simulando aqui que eu esteja com a máquina acelerada em 1600 RPM, é necessário efetuar a atualização de tara para a gente poder fazer, dar continuidade à calibração. Então, a atualização de tara, ela consiste em pressionar a tecla tara, até aparecer a tela atualização de tara solicitada, com a concha vazia, toda fechada, a 30 centímetros no máximo do chão. Você acelera sua máquina a 1600, o mais próximo de 1600 possível, mantém a aceleração fixa e eleva a concha com a alavanca toda puxada para trás, simulando o braço do H com a chave, passou pelo sensor, ela vai atualizar a tara e vai pedir para repetir essa tara. Você abaixa a concha toda de novo, até 30 centímetros do chão, ela continuou exibindo a mensagem. Então a gente vai fazer essa tentativa aí mais uma vez, acelerando ela a 1600 RPM, vazia, fechada, 1600. Se ela pedir mais uma vez, repetir tara, beleza. Então ela consiste em que você acerte 2 vezes seguidas, né, que você repita na mesma RPM. Então abaixa a concha mais uma vez, acerta o RPM, puxa de novo, tara atualizada. Então, assim que ela der a tara atualizada, beleza, você já atualizou a tara. Após o segundo passo, é necessário nessa primeira calibração, após a primeira calibração, que seja efetuada agora uma correção de giro, que é a compensação. A gente vai fazer amostragens de carregamento, primeiramente com ela sem peso, né, com ela vazia, e depois com ela com carga, né? Então a gente vai fazer amostragens em abaixo de 1.200 RPM, acima de 1.800 RPM, e a balança vai fazer essa compensação durante o uso. Então, primeiramente, só recapitulando, primeiramente a gente calibrou a constante de RPM, tiramos a tara depois, atualizamos a tara depois, e agora vamos fazer a correção de giro. Para isso, a gente vai acessar o menu. No caso, a gente já está com ela em constante de escala de giro motor, que foi a última constante que a gente alterou. Caso você tenha desligado a balança, você vai ter que acessar novamente e com a senha de nível 2, como ela já está aqui, a gente vai navegar entre as funções novamente até a função. Caso você não tenha, tenha perdido, vai até configurações avançadas novamente, vai pedir a senha, a gente vai digitar a senha nível 2. 7. Então, e agora a gente vai navegar entre as funções de configurações avançadas até a correção de giro e apertar Enter. A primeira função que vai aparecer é atualizar a correção de giro sem peso, né? Se a gente for navegando entre as funções, vai ter atualizar a correção de giro com peso, mas basicamente nós vamos usar só a sem peso e a com peso. Então, primeiramente, como a gente ainda está com a balança, com a concha vazia, né? Então a gente vai fazer primeiramente atualizar a correção de giro sem peso. Então vamos confirmar e entrar na função com a tecla Enter, iniciar com marcha lenta.
Então ela vai voltar na correção de giro, a gente vai retornar para a tela de pesagem através da tecla ESC, né? Aperta a ESC 2 vezes, retorna ao modo de pesagem, já está pedindo agora uma RPM menor que 1.200. E está aparecendo aqui em 0, vamos ligar o motor. Então agora ela vai pedir um RPM menor que 1.200, e então você vai deixar a sua máquina na lenta, no motor giro lento, né? Então simulando aqui, apresentando 750 RPM. Aí você vai fazer, dentro do padrão de pesagem, você vai realizar aí uma pesagem com a concha vazia. Então a 30 centímetros do chão, toda fechada, sem acelerar, puxa a alavanca de elevação da concha, somente a alavanca de elevação toda para trás e mantém ela puxada, simulando aqui o braço do H, vai erguer a concha, ok, próxima fase maior que 1.800. Então ela registrou a diferença que ela fez a leitura de diferença de pressão entre as duas pressões, né? E agora vai você abaixando a concha, ela vai pedir para você fazer uma RPM maior que 1.800. Então, nesse caso, você vai, acelera a sua máquina toda, ou então até 2.000 RPM, desde que seja, portanto, acima de 1.800 RPM, né? Então, aí, 2.000 RPM já é satisfatório, acima de 1.800. O mesmo esquema, com a concha vazia no chão, ali, 30 centímetros do chão, a 2.000 RPM, mantém a rotação fixa, puxa a alavanca de elevação toda para trás e mantém até ativar o sensor. Ela vai mostrar os valores de correção, atualizou a soma e abaixou, ela vai sumir aquela mensagem. Essa tela ela é apresentada quando você está nesse modo de pesagem, mas não precisa se preocupar não, é só desligar a balança e ligar novamente que ela vai retornar com a data e a hora. Então, continuando aqui, após a gente ter efetuado a atualização, correção de giro sem peso, agora a gente vai fazer ela, o próximo passo é fazer a correção de giro com peso. Você já pode fazer ela com o peso de referência que vai ser utilizado para poder fazer a calibração da balança, caso você já tenha disponível, né, nessa altura da calibração e da configuração da balança, se você já tem o peso de referência aí disponível para poder utilizar, você pode utilizar ele. Se você não tiver qualquer carga que você tiver ao seu alcance, você pode preencher a concha para poder efetuar essa correção de giro, porque o peso para ela não necessariamente precisa ser conhecido, né? O peso tem que ser um peso desconhecido somente para calibração. Para atualizar a correção de giro, não, desde que tenha carga, né? Então você coloca essa carga na concha, fecha a concha toda e a gente vai iniciar a correção de giro, atualizar a correção de giro com peso. Então, dentro da função correção de giro, aperta o Enter, vamos navegar até atualizar a correção de giro com peso, para baixo, com peso, e Enter. Ok, agora ela está pedindo para iniciar com RPM entre 1.580 e 1.650. Vamos retornar para o modo de pesagem através da tecla ESC, uma vez, duas vezes. Então agora está pedindo, né, um RPM entre 1.580 a 1.650. Estou aqui agora a 1.600 RPM, com a carga na concha e a concha toda fechada, a 30 centímetros do chão. Vamos puxar e erguer a concha com a alavanca toda puxada para trás, simulando ela aqui com essa chave. Então ela vai estar subindo, passou pelo sensor, ok, próxima fase, menor que 1.200 RPM. Então abaixou, ela está aqui pedindo uma RPM menor que 1.200. Aí você pode fazer igual você fez sem peso, você deixou na lenta, você pode deixar a sua máquina na lenta também. Então vamos deixar aqui uma rotação abaixo, 960 RPM, digamos que seja a rotação da lenta da sua máquina. Você, com a carga, puxa a alavanca toda para trás sem fazer a aceleração e mantém ela puxada até passar pelo sensor.
atingiu o sensor, ok, próxima fase. Agora ela vai solicitar uma amostragem, né, do peso acima de 1.800 RPM. No caso, agora vamos elevar a concha, você pode acelerar a sua máquina toda, ou até próximo de 2.000 RPM, né? Tem que ser acima de 1.800, mesmo esquema. A concha toda fechada, 30 centímetros do chão, puxa a alavanca toda para trás com a rotação fixa ali, próximo de 2.000 RPM, 1.900, e mantém a alavanca toda puxada para trás, passou pelo sensor, ok. Ela vai fazer a correção, depois mostrou a tela de peso, você pode abaixar, as funções vão sumir. Mais uma vez aparecendo a tela aqui embaixo, em vez da data e a hora. Depois que finalizar a calibração, você desliga a balança, liga de novo, a data e a hora vai retornar. Então agora o próximo passo, após ter feito a correção do RPM, né, o ajuste do visor do RPM, depois a gente fez a tara, a correção de giro sem peso, agora fizemos a correção de giro com peso, e agora a sua balança está apta a efetuar a calibração. Para efetuar a calibração após todas as configurações, caso você tenha efetuado já com o peso de referência, atualizar a correção de giro com peso, podemos já seguir. Caso você não tenha, você vai precisar de um peso de referência. O peso de referência pode ser qualquer carga que você, desde que seja de preferência acima de 30% de capacidade de carga da máquina, tá? Da concha. Você tem que ter o conhecimento dela. Se você tiver balança rodoviária, por exemplo, você pode pesar a máquina vazia, encher a concha com material, pesar ela cheia e diminuir, né, o valor dela cheio com o valor dela vazio. O líquido desse cálculo vai ser o que você está realmente carregando na concha. Então isso vai ser o seu peso de referência. Então se você tiver sacos de cimento, você pode colocar alguns até preencher toda a concha. Você pode usar bags, desde que se você conheça o quanto exatamente tem na concha, a gente pode estar efetuando essa calibração. Então a gente vai falar para a balança, né, a gente vai fazer uma pesagem, uma amostra, né, da pressão ali, e a gente vai falar para ela quanto esse peso tem. Então ela automaticamente vai se calibrar. Então, para a gente acessar a calibração, já com o peso, digamos que a gente tá lá com uma carga, a gente vai pesar ela primeiro. A gente coloca ela na concha, vamos fazer uma pesagem dentro do padrão de pesagem. Então a concha toda fechada, a aceleração ali próximo de 1.600 RPM, tá? O padrão, a gente sempre pede 1.600. Então vamos abaixar aqui, ó, RPM um pouco. Ok, 1.600 RPM, puxa a alavanca toda para trás, concha elevando, passou pelo sensor, vamos ver o peso, né? Então ali está indicando 600, a balança está indicando no peso de 650 quilos para a carga que está na concha, né? A gente pode até abaixar a concha toda até o chão, fazer mais uma pesagem, né? Então aí a gente vai estar vendo aí os 650 RPM de novo, né? Ok, então vamos abaixar. Ela vai estar aqui o total. Então, mas digamos que necessariamente a gente está com uma carga de 800 quilos na concha, não 650. Então a gente sabe, por exemplo, a gente está utilizando aí um contrapeso de 800 quilos ou saco de cimento até somar 800 quilos, ou a gente passou lá na balança rodoviária e descobriu que a diferença da máquina é 800 quilos, né, dela vazia para ela cheia. Então, o peso de referência é 800 quilos. O peso da balança carregadeira, que ela está indicando, 650. Então, com esses dois pesos já em mente, a gente vai acessar agora a calibração automática. Através do menu, a gente vai apertar o menu 2 vezes, né? Então, a gente estava em correção de giro, vamos retornar aqui, navegar até calibração de peso manual, calibra peso automático, desculpa, Enter.
Então, nesse momento, ela está pedindo para digitar o peso da balança carregadeira, que a gente acabou de pesar. Ela indicou 650 quilos. Ok, Enter. E agora ela vai pedir o peso de referência. Como eu te falei, a gente sabe que a gente conhece o peso, a carga, né, que está na concha, a gente sabe que ela tem 800 quilos. Então, vamos digitar, que é a referência. Se errar a digitação, aperta o ESC e Enter para confirmar. Ela vai atualizar a nova escala e vai gravar o valor. Gravou o valor, voltou para calibra peso, vamos retornar para o modo de operação através da tecla ESC, 2 vezes, retornou. E vamos realizar uma pesagem para poder verificar se nossa calibração agora vai atingir os 800 quilos. Então, concha vazia, fechada, a rotação 1.600 RPM, puxa a alavanca toda para cima, atualizou a tara, ok, peso 800 quilos. Então agora ela automaticamente vai se calibrar, então se você colocar 2.000 ela vai saber, ela vai indicar 2.000 quilos e assim sucessivamente. Então após fazer todos esses passos, né, a balança vai estar já apta para poder entrar em funcionamento aí após a instalação.